Graças e paz, meu querido amigo, meu querido irmão. Passando aqui para a nossa oração da madrugada, eu sou o pastor Carlos Cavalcante. Enquanto eu passo aqui embaixo o endereço das nossas igrejas para que você possa nos fazer uma visita, eu quero compartilhar com você o assunto que nós vamos falar na série de devocionais essa semana. Nós vamos falar sobre viver uma vida de milagres. Aliás, eu quero falar com você exclusivamente sobre os milagres que Jesus fez, não vou conseguir falar sobre todos, né, sobre os 35 milagres aproximadamente, mas eu escolhi alguns para que sua vida seja edificada. Algumas pessoas têm acreditado que milagres é uma peculiaridade do tempo de Jesus, da época dos apóstolos, mas eu acredito que Jesus faz milagres até os dias de hoje. A minha vida é uma vida de milagres, a vida dos meus filhos é uma vida de milagre, a vida da minha esposa, a vida das igrejas que eu pastorei, elas são enxertadas pelos milagres de Jesus. Então eu quero que você, nessa semana, já começar deste dia, se você deseja que Deus faça um milagre na sua vida, e que às vezes você está à espera há muito tempo, coloque o seu nome aí nos comentários ou nos grupos da igreja, para que eu possa orar para você, juntamente com os irmãos que oram com a gente. Já é um grupo considerável de irmãos, nós temos aproximadamente, acho que uns 90 irmãos que têm se inscrito no canal, e desses 90, pelo menos aí uns 50, 60 têm nos acompanhado todos os dias. Então bateu de um dia para o outro, as pessoas têm sido fiéis em acompanhar as orações. Então eu quero que você acredite nisso, acredite na possibilidade de você viver os milagres de Jesus nos dias de hoje. Eu tenho plena convicção de que você pode viver, e não é um milagre apenas, você pode viver o impossível de Deus. Impossível de Deus. E nesse primeiro trecho eu quero falar com vocês sobre o milagre de um centurião. Na realidade ele era um oficial romano, e ele passou por uma situação muito delicada. Talvez somente aqueles que passam por situações como a deste homem sabem exatamente o que é viver à espera de um milagre. O texto lá em João 4, de 46 a 54, depois você pode ler com mais detalhes aí na sua casa, diz o seguinte: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. Aliás, essa transformação da água em vinho foi o primeiro milagre dentro do ministério de Jesus aqui na terra. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra e partiu. Estando ele ainda no caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre deixou ontem a uma hora da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. E eu quero tomar como base a vida e o exemplo deste homem, desse soldado, desse oficial romano. Na realidade, algumas situações bem específicas a respeito dele têm que ser observadas. Primeiro, que ele precisava de um milagre, e porque precisava de um milagre, ele procurou Jesus e não o milagre. Observe bem o que eu vou dizer para você. Ele procurou o dono do milagre e não o milagre. E existe uma grande preocupação que às vezes eu tenho, porque as pessoas às vezes procuram mais o milagre do que o dono do milagre. É muito comum quando se fala de milagre, as pessoas dizem assim: olha, é isso que eu vou buscar, é o meu milagre. As pessoas já tomam posse e acham que talvez isso seja a situação mais correta. Mas pelo que eu estou vendo dentro da vida deste homem, o que foi mais correto foi procurar o dono do milagre, foi procurar Jesus. Se você precisa do milagre, aprenda uma coisa: você precisa de Jesus, então procure Jesus. Um outro ponto muito interessante que acontece dentro da vida deste homem
é que ele acreditou naquilo que Jesus disse, acima das circunstâncias que ele estava vivendo. Muitas vezes nós estamos vivendo situações que são complicadas, né? Você que é mãe, que é pai, e que já teve um filho com febre, e que você tem a clara percepção de que não tem o que você consiga fazer, não existe situação que pode baixar a febre, você sabe do que eu estou falando. Você já deu remédio, já tentou de uma maneira ou de outra e a febre não abaixa. Isso acontece muito com criança. E de repente, de uma hora para outra, a febre simplesmente some. Você sabe exatamente o que aquele homem talvez estivesse sentindo. E às vezes as circunstâncias tentam nos desafiar, mostrando que não é possível. Mas quando nós cremos em Jesus acima do que as circunstâncias dizem, então nós estamos no caminho que promove milagre, o que Jesus promove milagre sobre nossas vidas. Mas não é só isso. Uma coisa muito interessante na vida daquele homem é que ele ousou fazer aquilo que Jesus estava ensinando e não aquilo que ele queria. Aquele homem era um oficial. Ele poderia pegar Jesus e falar assim, você vai sim, dá um jeito aí, faz da minha forma, porque o meu filho está precisando de você. Mas a questão não era uma questão de poder, era uma questão de fé. E milagres não são questões de poder nosso, e sim uma questão de fé depositada naquele que tem poder. Ficou claro isso? Entenda uma coisa, quando nós falamos sobre milagres, nós estamos falando sobre aquele que tem poder para fazer milagres, e nós não temos. Portanto, é importante você entender, se você precisa de um milagre, você precisa do poder daquele que pode fazer milagre. Vamos só repetir para você entender. Se você precisa de um milagre e você começou essa semana comigo, crendo que você pode receber esse milagre, você primeiro precisa procurar Jesus e não o milagre. O caminho parece meio diferente do que é o que a gente faz. Em segundo lugar, você precisa acreditar naquilo que Jesus diz acima das circunstâncias que você está vendo ao seu redor. E em terceiro lugar, você precisa fazer o que Jesus ensina, não aquilo que você quer fazer segundo a tua vontade. Fazendo assim, você está no caminho do milagre de Jesus. Aliás, você está no caminho onde Jesus te colocou e aonde Ele promove o milagre. Que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida neste momento. Eu quero aproveitar o ensejo da situação e fazer um pedido de oração. Na realidade, eu quero que vocês orem junto comigo pela vida do Benício. Benício é o filho da Deni ou Deni. Ele é amigo da irmã Sara, lá da Vila Morim. E assim, esse garoto estava ou está com suspeito de Covid, eu não sei se nesse momento da noite ele já foi diagnosticado, mas ele estava com muita febre. E aí voltamos na história daquilo que eu estava falando para vocês. Nós precisamos orar porque é Jesus quem pode curar isso, até mesmo a febre. O nosso Deus é poderoso para isso. E a gente só de pensar das dores do Covid numa criança de 2 anos de idade, fica compadecido, né? Então orem comigo a favor do Benício e de toda a família dele. Eu creio que Deus é um Deus de milagre. Eu vejo Deus fazendo milagre constantemente. Orem comigo também pela situação da pequena Esther. Não esqueçam dela. Eu tenho tido um certo carinho por essa garota e eu creio que ela vai voltar para casa por braço dos pais dela. Também peço oração para vocês a respeito do Bruno. O Bruno é um menino muito bacana que a gente tem, menino não, na realidade um homem, né? E a gente tem visto a melhora dele dia após dia. Deus tem sido tão maravilhoso. Peço que vocês continuem orando pela minha lista de oração aqui, aliás, nossa lista de oração, que está aqui do lado. Ela está rolando aqui o nome das pessoas, alguns familiares de vocês, especificamente são listas de familiares que nós temos orado, para que Deus também faça milagre, promova milagre na vida de cada um de vocês. Essa semana nós tivemos 2 situações que alegram muito meu coração. A primeira delas foi o batismo que nós tivemos na nossa igreja, né? Se você ainda não assistiu, você pode assistir ele no culto que ficou gravado. Nós, inclusive, tivemos lá o pessoal da igreja de Poá, que Deus abençoe esses irmãos queridos, e batizamos um dos membros, agora membro da igreja, né, que é membro da igreja de Poá. E assim, foi um momento tão especial, porque é um jovem garoto, novo de tudo, assim, olhando para a questão do evangelho e dizendo assim, olha, isso é o que eu quero para a minha vida, eu não estou perdendo nada do que está acontecendo. E batismo normalmente me comove. Que Deus abençoe a vida do Tiago e a carreira de fé dele agora
em nome de Jesus. É filho da irmã Cláudia, Deus abençoe toda a família dela. E a outra situação é que começou a nossa SAT. Hoje nós começamos o nosso primeiro dia de semana de atualização teológica. Nós tivemos 2 palestras assim maravilhosas. Uma delas foi com o pastor Sandro, presidente da nossa denominação. Ele falou sobre alguns desafios que nós temos após o período da pandemia. E outra delas foi com o pastor Saião, é um pastor aqui da Igreja Batista Unida, que eu particularmente gosto muito de ouvir, e ele trouxe um trecho assim tão atualizado do que é o evangelismo, mesmo em meio de dificuldades, que nos faz ficar impulsionado e querer fazer a obra de Jesus da maneira que Jesus quer. Então continue orando pela nossa SAT, que vai acontecer no decorrer da semana, e vamos acreditar durante essa semana, Jesus, Ele pode nos colocar no caminho do milagre dele. Ele é o nosso querido, amado Salvador e Senhor das nossas vidas, e tem nos amado e cuidado de cada um de nós. Se você tem um milagre que você acredita e precisa, coloca aí nos comentários, eu quero orar por você, ou nos grupos da igreja. Volto a repetir para que você não se esqueça. Coloca o teu nome, vou estar orando por você durante toda a semana, tá ok? Deus te abençoe, vamos lá, vamos orar um pouquinho. Nossa primeira oração da semana gravada, né? Vamos lá? Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos a Ti. Nós sabemos o quanto que o Senhor tem sido maravilhoso por cada um de nós. Eu quero pedir a Ti pela vida desse meu irmão que está aí do outro lado, marcando presença, ó Pai. Quero agradecer por aqueles que estão inscritos no canal e pedir pela vida deles, que o Senhor os alcance, que o Senhor os lembre dos nossos momentos de oração e que Ele se comprometa com isso. É um momento muito especial que o Senhor tem nos dado, aliás, é um momento de privilégio de poder nos comunicarmos em conjunto contigo através desse meio de comunicação. Eu quero pedir a Ti, ó Pai, neste momento, pela nossa SAT, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre a vida de cada um dos irmãos que estarão assistindo cada uma dessas palestras. Que a nossa igreja saia edificada de tudo isso, que nós saímos fortalecidos. Que cada membro da nossa igreja que está participando venha alcançar em Ti, ó Pai, direcionamento para esses dias tão difíceis. Também quero neste momento pedir pela vida do pastor Sandro, do nosso presidente, que o Senhor venha tocar sobre ele, fortalecê-lo, Senhor, dar norte daquilo que ele precisa viver, fazer e estar fazendo quanto à nossa denominação neste período tão complicado para a igreja, mas que não é, ó Pai, um empecilho para a pregação do Evangelho. Nós cremos e pedimos que o Senhor nos fortaleça a pregar o Teu Evangelho. Quero pedir a Ti, ó Pai, neste momento, pela vida, Senhor, e por cada dia da vida do Tiago, que batizou ontem. Que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre ele, ó Pai. Que ele permaneça firme nos seus caminhos. Também quero neste momento pedir pelo pequeno Benício, filho da Dênia, ó Pai. Que o Senhor toque sobre a vida dele, que o Senhor o cure no nome de Jesus. Toca, ó Pai, ali nessa questão, sare a febre dele. Que ele venha em nome de Jesus estar vivendo o melhor de Ti, ó Pai. Que ele venha viver a Tua cura também em nome de Jesus. Continuo pedindo a Ti pela vida da pequena Esther. Eu sei que o Senhor tem um propósito para a vida dessa garotinha. E nós aceitamos o desafio de estar clamando por ela. Então nós desejamos, ó Pai, o melhor para ela. Quero pedir para Ti, neste momento, pela vida do Bruno, ó Pai. Como tem sido maravilhosa a forma que o Senhor tem atuado sobre a vida dele. O Senhor tem suscitado esperança, tem tratado, ó Pai, ele, tem fortalecido, tem curado, mesmo que um dia de cada vez, um detalhe de cada vez, mas é uma vitória tão grande. Obrigado, Deus. Quero pedir a Ti pelas nossas famílias, Deus, que as nossas famílias sejam abençoadas, que nós sejamos crentes voltados para Ti, cristãos convictos e genuínos, que o Senhor tem feito o melhor para cada um de nós. Obrigado por tudo, Pai. Nos dá uma boa noite de sono, uma boa noite descansando na Tua presença, fortalecidos por Ti. Que a Tua graça, a Tua misericórdia venha a tocar de maneira muito profunda nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua presença. Lembrando você que é apenas o primeiro dia que nós estamos falando sobre os milagres de Jesus e que eu quero contar aqui, além do milagre do oficial, eu quero contar o seu milagre, tá? Testemunha do seu milagre, compartilha com a gente o que Deus tem feito na sua vida e eu vou estar falando aqui para que o pessoal
tenha também a fé edificada. Fica com Deus, tenha uma boa noite de sono, bom dia de trabalho e um forte abraço.